Olá, librianos. Vamos fazer sua tiragem desses últimos dias de junho. Vamos aproveitar que a gente ainda está no mês dos namorados e fazer uma tiragem de amor. Vou fazer aquela que todo mundo gosta, que é a sua energia separada da energia da pessoa aí da sua vida amorosa que você vai mentalizar para trazer para a mesa, tá? Mas lembrando que essa tiragem é uma tiragem coletiva, intuitiva, não serve para todo mundo, tá? Então pega só o que fizer sentido para você. Se você achar que está invertido, quando eu estiver falando de você, falando da pessoa, se achar que tá invertido, troca os personagens aqui, não tem problema, porque pode sim acontecer da energia sair invertida, tá? Acabei de ver que eu embaralhei cartas. Oh, meu Deus do céu, tá tudo misturado enquanto eu vou arrumando aqui, porque, enfim, tá tudo lado errado. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ajeitar e vou passar uns recadinhos para vocês, tá? Bom, primeiro que vocês sabem que agora a gente tem clube de membros, né? Clube de membros é a nossa conexão cigana. Eu faço tiragens lá só com baralho cigano, é uma energia bem diferente. É bem bacana. Eu publico 3 vídeos por semana, tá? Numa energia geral, mas são vídeos mais curtos porque são mais objetivos, porque é a energia do baralho cigano mesmo, sem enrolação, é papum, né? Então, se você quiser fazer parte, é bem baratinho. É só clicar no botão ali, aqui disponível embaixo do vídeo. Também queria avisar vocês, e esse vai ser o primeiro vídeo que eu tô avisando, na verdade, porque eu tô com tempo, que a partir de agosto eu vou ter novas tiragens. Vai mudar um pouquinho o preço, mas é bem pouquinho, tá? Porque eu preciso dar uma organizada, porque tá muito bagunçado, gente. Eu perco a mão ali na hora de fazer as tiragens de vídeo, tá passando muito do horário, tá bagunçando meu coreto aqui. Então, eu vou fazer algumas modificações, mas vai ser para melhor e vai ter mais alternativas de tiragens. Eu já tô avisando para vocês em primeira mão, os outros signos não estão nem sabendo disso, mas eu aproveitei que eu estava organizando aqui e passei esse recado para vocês. Na verdade, eu tinha mais recados, mas deixa para quando eu for passar para todo mundo. Já arrumei aqui, então vamos lá. Pensa aí na sua pessoa. Pensa na sua pessoa, que a gente vai tirar a energia geral primeiro, para depois tirar o teu lado aqui da história e depois o lado da pessoa, tá? Então, librianos e librianas, vamos lá, energia geral, signo de Libra com a pessoa que está sendo trazida à mesa. Energia geral, Libra com a pessoa que está sendo trazida à mesa. Vamos lá. Ixi, Maria, a torre. Não sei em quem você pensou, mas o negócio não tá bom. A torre é quando tudo desaba, a torre fala de ruptura, a torre fala de alguma coisa que não tinha estrutura e que veio abaixo, né? Fala de acontecimentos repentinos e muitas vezes chocantes, difíceis de lidar, tá? Mas ela muitas vezes também fala sobre algo que precisava ruir, né? Precisava ruir porque estava te travando de alguma forma, te atrapalhando de algum jeito, né? Vamos entender um pouco mais. Vamos pegar aqui o seu plano mental em relação a essa pessoa, a essa situação que você está vivendo aí. 10 de ouros, imperatriz e 4 de ouros. Bom, a gente está falando de uma estrutura que desaba, ao mesmo tempo em que no seu plano mental aparece cartas que são bem estruturadas aqui, tá? Porque assim, o 10 de ouros é uma carta que fala de estrutura familiar, harmonia familiar, né? Concretização, fala de prosperidade, né? É uma carta que fala de família, tá? Podendo, lógico, a gente falar só de estrutura, de estabilidade, de concretização, a gente pode pegar só esses adjetivos. Mas nós temos a Imperatriz com a carta de família traz muito essa figura de mãe, né, da pessoa, da mulher importante dentro da casa. E o 4 de ouros fala de estabilidade, fala sobre apego, fala sobre você ter medo de perder aquilo que você tem, fala sobre você. eh, Sentir que o que você tem é algo de muito valor, então você protege muito isso, tá? Me parece que você, libriano, libriana, é essa imperatriz, uma pessoa que se vê e se sente como uma pessoa muito importante dentro de uma estrutura e é bem apegada e tem um senso de proteção e de querer proteger essa estrutura muito forte, tá? Então, o que que você pensa sobre
essa pessoa ou essa situação? Bom, a gente vai ver se é essa mesma estrutura que está desabando aqui, mas a gente está vendo que você tem um apego a uma estrutura, que pode ser uma estrutura familiar muito forte, né? Você tem um apego ali no sentido de quero proteger isso é importante para mim, isso tem muito valor, eu sou importante dentro dessa estrutura e eu quero ser pessoa que cuida, porque a imperatriz também cuida, nutre, né? Vamos ver se a gente está falando da mesma estrutura, mas esse é um pensamento que você tem na tua cabeça aqui. Vamos ver aqui seu plano emocional. Tá? Olha, 4 de copas, um julgamento e o cavaleiro de espadas, tá? Esse aqui é o seu plano emocional. Mostra que você bem desanimado, bem desanimada diante dessa situação ou dessa pessoa, tá? Mostra você aqui num momento de uma decisão muito importante. Essa carta fala sobre uma revelação, pode falar de libertação ou de renovação, também pode falar sobre autocrítica, reavaliação, tá? É um momento de pensar muito bem tudo que foi vivido, tá? Para avaliar tudo que foi vivido, talvez para tomar uma decisão. E aqui eu acredito que seja, sim, um sentimento de eu preciso reavaliar para tomar uma decisão, porque o Cavaleiro de Espadas é alguém que vai em busca de um objetivo com determinação. Então, desculpa, eu vejo aqui você muito desanimado, muito desanimada, mas com essa sensação ou com essa sensação de que é preciso tomar uma decisão. E você nesse estado de reavaliação, de pesar as coisas, de levar em conta tudo que aconteceu, tá? Mas vamos ver, né? Que parece meio misturado aqui, tá? Vamos entender, porque eu vou precisar do cenário completo aqui. Porque quando eu pergunto qual é o seu pensamento em relação a essa pessoa, essa situação, aparece você apegado a uma estrutura, tá? Algo que já foi construído com essa pessoa. A gente poderia falar que em vez de construído, não ser nada concreto, mas construído do tipo uma relação que já foi construída, pode. E você apegada a essa relação que você já tem com essa pessoa, que pode ser de confiança, de harmonia, pode. Mas ao mesmo tempo você se sentindo desanimado, desanimada e pensando que você precisa reavaliar essa situação para tomar uma decisão? Ok. Então vamos por aí, tá bom? Vamos pegar um conselho agora para você. Eremita, muita reflexão aqui como conselho. 9 de espadas e 6 de copas. Olha só, o que a gente tem aqui. Como conselho, nós temos o eremita, os 9 de espadas e os 6 de copas, tá? O eremita, ele é uma carta de reflexão, de internalização, de você se isolar para pensar melhor sobre você. É uma carta sobre autoconhecimento. O 9 de espadas é uma carta de estar ansioso. Então é como se ele estivesse falando assim, ó, em vez de você pensar nas coisas com desespero, de ansiedade, angústia, começa a pensar nas coisas com maturidade, tá? Tem algo aqui que você tá num desespero danado, numa angústia danada, numa ansiedade danada pensando, e você tem que pensar, na verdade, com muita sabedoria, muita maturidade sobre a respeito disso, porque isso envolve o seu passado, pode envolver vínculos importantes, porque, como a gente fala de passado nessa carta, a gente fala de vínculos antigos, vínculos com crianças ou vínculos da infância, vínculos que são importantes, que vieram de um passado. Então, a gente não pode não estar falando do passado, mas alguém que está há muito tempo na sua vida, por exemplo, porque a gente está falando dessa coisa do tempo, que vem do passado, né? Então, a gente está vendo que tem relação com questões de pessoas do passado. Aqui, em algum sentido, isso te preocupa de alguma forma, e ele pede como conselho para você, sim, é sobre isso, mas você tem que pensar com clareza e com maturidade sobre isso, tá? É um conselho para você sair do desespero e pensar com sabedoria, tá?
sobre essa situação aqui. Vamos entender melhor. Vamos pegar o lado da outra pessoa. Vamos pegar o lado da outra pessoa. Como que a outra pessoa está em relação ao libriano, à libriana? A lua, três de copas, oito de paus. Então, qual é o pensamento da outra pessoa, né? A gente tem a lua, o três de copas e o oito de paus, tá? A lua fala sobre estar perdido nos pensamentos, fala sobre medos, inseguranças, né? A lua é quando você não enxerga as coisas, então você não entende muito bem, então você não sabe muito bem nem o que pensar sobre uma situação. E aí a gente tem o oito de paus e o três de copas juntos, tá? O três de copas, ele fala sobre amizade, sobre leveza, sobre encontros leves, socialização, e o oito de paus, ele fala sobre impulso, tá? Sobre desejo, sobre atitudes impulsivas. Então é como se a pessoa pensasse aqui sobre uma amizade aqui, ou um encontro, e ela pensa sem entender direito, assim, sabe? Sem saber o que pensar sobre um desejo que pode haver entre amigos, por exemplo, tá? Então a gente pode estar falando disso, que ela te vê como um amigo, uma amiga, mas ela tem um desejo e ela fica confusa sobre o que ela pensa sobre isso, tá? Vamos entender melhor. Tá difícil de entender essa tiragem aqui. Vamos ver aqui os sentimentos dessa pessoa, o plano emocional dessa pessoa em relação ao libriano ou à libriana. Cinco de paus, é, carro e três de espadas. Então, assim, emocionalmente essa pessoa não tá exatamente bem, tá? Porque a gente tem uma pessoa com muitos conflitos internos, brigando com ela mesma e com muita dor, né? Porque essa carta representa dor. Pode ser dor de decepções, de mágoas, de depressão, de traições, dor de ter feito coisas erradas, de arrependimento, de culpas, ou de ter sido magoado, ferido. Enfim, são dores, tá? E muitos conflitos internos aqui. Ao mesmo tempo em que a gente tem um carro. O carro é um desejo de avanço, né? Fala sobre desejo, inclusive, né? O carro fala sobre ter desejos e fala sobre essa coisa de querer seguir em frente, tá? Então, assim, olha só, né? Eu estava abrindo a possibilidade da pessoa ter um desejo sobre um amigo ou uma amiga, te ver como um amigo ou amiga, ter desejo sobre você e não saber o que pensar sobre isso, e isso fazer com que ela se sinta em conflito, trazendo para ela uma certa dor, pode ser uma culpa, né? Ao mesmo tempo que ela tem vontade de avançar, tá? Então é algo que é bem confuso para essa pessoa, tá? Que mais? Vamos ver aqui as intenções. Depois eu vou tentar ligar tudo isso aqui, tá? As intenções dessa pessoa sobre você, sobre a situação. Rainha de espadas, quatro de paus e 10 de paus. Então, assim, intenção dessa pessoa, né? Rainha de Espadas é uma carta muito racional, né? Então, ela fala sobre você pensar com clareza, tomar decisões com base no raciocínio lógico e não nas emoções. Então, qual que é a intenção dela com a Rainha de Espadas? É ter clareza sobre a situação, tá? Aí a gente tem o quatro de paus, que eu poderia dizer que é uma intenção de união, de celebração, de querer um relacionamento? Poderia. Mas como essa rainha de paus está buscando uma clareza e ela pode estar te vendo, como eu vi ali, como um amigo, uma amiga, o quatro de paus também representa apoio, alicerce, representa aquela pessoa que você pode contar. E depois vem o 10 de paus, que é o peso, que é um fardo, pode ser o peso de uma culpa. Então é quase como se a pessoa tivesse a intenção de entender com clareza que tipo de pessoa você é no entorno? Porque esse quatro de paus também fala das pessoas que estão na nossa intimidade, que são as pessoas que nos apoiam, que a gente pode contar, né? Então fala desse círculo mais íntimo, né? Então é como se ela buscasse clareza
de quem é você na intimidade dela, porque essa situação está trazendo um peso para ela, né? Então ela quer ter clareza para poder tirar esse peso dela, tá? Então não é uma intenção de ação, é uma intenção de entender uma situação para tirar um peso de cima dela, tá? Aqui, ó. É uma intenção de tirar esse peso de cima dela. Ela quer entender as coisas, tá? Então, quando a gente olha assim, ó, você trouxe para cá uma pessoa, né? Só que quando eu pego o seu pensamento e o seu sentimento, me parece que você tem uma coisa estruturada com essa pessoa, e pode ser amizade, por exemplo, né? Você já tem uma confiança, né? Porque o 10 de ouros, que eu falei que é uma família, se a gente pensar que ela é uma coisa de estrutura, de estabilidade, de uma coisa já concretizada, a gente pode falar que de repente vocês são amigos de muito tempo, tá? Amigos de trabalho, também temos o 4 de ouros também aqui, né? E você, imperatriz, pode querer dizer que você é chefe da pessoa? Ótimo também. Mas que você é importante naquele ambiente onde você vive com essa pessoa, convive com essa pessoa, sim, tá? Aí no seu sentimento, você meio que entende que você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Porque é quase que você se bloqueando, temos o 4 de ouros lá no seu pensamento, né? Você meio que protege isso aqui que você tem, essa é a relação que você tem com essa pessoa, né? Essa é a relação de você ser importante para ela, de você ter uma relação harmoniosa, talvez uma relação de trabalho, uma relação já muito firme com essa pessoa, e você protege isso, né? Você pensa, pô, não quero perder isso, né? E só que ao mesmo tempo você está desanimado com alguma coisa, querendo tomar uma decisão. Supondo que você trouxe essa pessoa para a mesa porque você tem algum interesse nela, porque a gente está falando de vida amorosa e você trouxe essa pessoa para a mesa. Eu entendo que talvez ela possa ser um amigo do seu trabalho, uma amiga do seu trabalho, que você não quer perder a amizade, mas que você tem que tomar uma decisão em relação a esse seu interesse, tá? Talvez ela seja uma amiga de muito tempo, inclusive, tá? Ou que envolva filhos e família aqui de alguma forma, se alguém for casado e tiver filhos e família. A pessoa, por sua vez, ela tem um desejo por você, mas ela te enxerga como uma amiga e isso traz nela uma certa confusão. Aí, emocionalmente, ela fica em conflito, né? Porque ela tem essa vontade de avançar, mas ela se dói com isso, sim, sabe? Ela se sente culpada com isso, tá? E na intenção dela, ela quer entender. Só entender o que está acontecendo, porque ela quer tirar esse peso. Só que a energia de torre, tá? Essa energia de torre aqui me mostra que talvez essa amizade fique abalada sim, porque se existia uma estrutura e a gente tirou que a energia é justamente a carta da desestrutura, a gente tá falando da estrutura que existe. A estrutura que existe, pelo que eu tô entendendo, é uma amizade aqui, tá? Então pode ser que abale sim. Então vamos pegar uma tendência aqui. Tendência, 7 de copas, carta das ilusões, hein? 2 de paus, carta do planejamento. Rei de copas, ok, da maturidade emocional. As de ouros, carta das oportunidades, e estrela, que é a carta da fé e do otimismo, né? Então, o que que a gente vê aqui? Nós temos cartas de ilusão e de fantasias aqui, tá? E uma carta de planejamento. Então, tem alguém aqui que planeja alguma coisa, pensa em caminhos ou em alternativas baseados numa ilusão, né? Então, eu tenho esse pensamento sobre essa pessoa, peraí, deixa eu ver, deixa eu decidir o que que eu faço, mas é baseado numa ilusão, tá? Aí nós temos o Rei de Copas com o As de Ouros, mostrando que é uma ilusão e uma decisão que tem a ver com esse planejamento, que é baseado numa pessoa hum, mais madura, pode ser uma pessoa mais velha, pode, mas a gente não vai falar de idade aqui. Eu vou falar sobre uma pessoa que tem sentimentos, ou que tem sentimentos, mas você acha que não demonstra, ou que tem algum tipo de sentimento por você e você sabe, e uma oportunidade concreta. Então é como se existisse uma ilusão e uma decisão que está sendo pensada baseada numa ilusão sobre uma pessoa que quer uma oportunidade ou sobre uma oportunidade que você quer com uma pessoa, tá? Algo assim. E existe aqui uma fé, uma esperança,
uma confiança de que as coisas podem fluir, porque essa carta fala sobre fluidez também, tá? Só que o que que chama atenção aqui, né? A gente tá falando sobre uma tendência. A gente está mostrando alguém planejando um movimento baseado numa ilusão. Então, como tendência, a gente mostra que sim haverá uma oportunidade concreta assim com essa outra pessoa, entre vocês, tá? Baseada muito nesse sonho, né? Porque nessa esperança, porque a estrela fala disso. Então a gente tem uma ilusão abrindo e uma esperança fechando, tá? E um movimento teoricamente planejado em cima de algo que não é concreto, que é uma ilusão, tá? Então, assim, o que eu vejo é que existe um interesse entre amigos aí, e essas cartas de tendência, especialmente o As de Ouros, me mostra que vai ser concretizado algo aqui. Alguma interação amorosa vai ser concretizada aqui. Mas a energia da torre me mostra que não vai dar bom, tá? Apesar da tendência não ter puxado lá pra frente e falado, ah, vai dar ruim, vai dar bom, não falou nada, temos uma energia da torre aqui, né? Eu vou esclarecer essa energia da torre, ó. Eu vou tirar todas as cartas daqui, deixar só a torre ali, ó. E vou pedir para clarificar a torre. Vamos clarificar a torre. Embaralhar bem. Clarificações. Por que que essa torre tá aqui? Isso é o desabar do quê? Do amizade? Do que é isso? O que é essa energia da torre aqui? Você trouxe para a mesa alguém que você tem um interesse aí, né? A pessoa também tem em você, mas se sente muito em conflito por conta desse interesse que ela tem em você, e você sente que você tem que fazer alguma coisa com isso, tá? Vamos ver. O que que é essa torre? O que que é essa torre? Uma energia de Libra com a outra pessoa, para quem está ali da mesa. O que é essa torre? 9 de espadas, o carro, 10 de ouros. Lembra que era o 10 de ouros? Aí a gente falou, então, uma carta de estrutura e uma de desestrutura, o 10 de ouros apareceu aqui de novo. Então, se essa estrutura, a gente está falando de algo, de uma estrutura que já existe entre você e essa pessoa, que significa uma amizade, por exemplo, uma relação de trabalho, por exemplo, a torre está falando exatamente sobre essa estrutura. É essa estrutura aqui que vai cair, tá? E olha só, ela fala que a torre é sobre o 9 de espadas, o carro e o 10 de ouros. Então é a ansiedade, é a angústia que isso tudo vai causar e que vai levar à desestrutura de tudo isso, tá? Porque assim, é a clarificação da torre. A torre é o desabar do quê? É o desabar disso aqui, tá? De uma estrutura que foi construída, mas que também houve muita ansiedade no meio dela, tá bom? Então, assim, o que eu tô vendo é que se essa estrutura tá falando de amizade, a amizade vai ruir também, tá? Mas eu tô vendo isso, que você trouxe pra mesa alguém que é teu colega também. Não sei se vocês já se envolveram ou não, mas a pessoa é teu colega ou teu amigo. E eu acredito que de trabalho por conta do 10 de ouros e o 4 de ouros, tá? Então tem que tomar cuidado, tá, gente? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um conselho para vocês do oráculo das ervas astrológicas. Faz muito tempo que eu não uso esse tarô, esse oráculo, para ver o que que sai de conselho para vocês aqui. Conselho para Libra. Conselho para Libra. Ayahuasca. Renascimento, tá? Vamos ler aqui a carta da ayahuasca. Ver o que que ela fala para você. A orientação dessa carta para você. Você está dominando o poder da consciência ao se alinhar a um poder superior. O espírito da ayahuasca está aqui para apoiar sua ascensão, valendo-se da sabedoria ancestral codificada em seu DNA e na Terra. Permita-se ser despedaçado enquanto viaja pelo útero cósmico. A ayahuasca catalisa a purificação por meio da liberação catártica do conhecido apenas para revelar territórios inexplorados dentro de sua alma. Você é um
com brilho magnético, você é um com brilho magnético da fonte, a inteligência que orquestra o grande mistério. Sentir-se perdido no labirinto só acontece quando há perda de intencionalidade ou de respeito. Ofereça suas melhores intenções, sacrifique suas necessidades, entre no vazio sem expectativas e permita-se ser consumido pela consciência oceânica. Lembre-se, querido, lembre-se, querido ser, para curar o mundo, você precisa curar a si mesmo. Você é a fonte do amor. É, gente, vocês vão ter que fazer a conexão aí, porque que ele tá falando disso, né? Mas para curar o mundo, você precisa curar a si mesmo. Para mim, sempre me remete à síndrome da salvadora. Aquelas pessoas que se envolvem com os problemáticos, querendo que com você tudo vai dar certo, né? Que tudo vai mudar, tudo vai. A pessoa vai acordar, ela vai ser diferente, as coisas vão melhorar. Cuidado com isso, tá? Ainda que ele fale aqui de todo o seu poder, do seu renascimento, do seu despertar, do seu olhar diferenciado depois de ter se despedaçado e catalisado todo o brilho magnético e tudo isso, eu acho muito profundo e muito filosófico aqui, muito, sei lá, enfim, a gente está precisando de um conselho mais prático, eu acho, né? E eu acho que o conselho mais prático que pode vir dessa mensagem da ayahuasca aqui é não tenta curar os outros, tá? Porque pode ser que tenha uma relação desse tipo aqui, né? Já que você já conhece essa pessoa, né? E, enfim, parece que tem um vínculo que pode estar relacionado a isso, tá bom? Apesar de a gente não ter visto isso na mensagem, me bateu aqui que pode ter alguma relação com isso, tá bom? Então é isso, gente. Me enrolei agora um pouquinho aqui na mensagem das ervas astrológicas, mas ela é realmente muito complexa, às vezes, para a gente encaixar na nossa mensagem mesmo principal do tarô. Mas faça aí suas adaptações, tá? Para você conseguir aproveitar o melhor que você pode da mensagem que foi passada para você, tá bom? É isso, gente. Se precisarem de uma tiragem individual, meu link tá na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E agora a gente tem o nosso clube de membros. Não se esqueça, se quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz em te receber lá. É isso, gente. Até a próxima.